Gustavo Uribe, o que dizem aí em Brasília a respeito do senador Marcos Duval? O que os colegas dele observam? Tem um outro aspecto importante, né? Se isso que ele está dizendo é verdade, não dá mais para acreditar em nada do que ele diz, né? Absolutamente nada, mas me parece ele se incriminou ali porque ele teria mentido, inclusive, para o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, né? Olha, Colombo, são 8 da manhã, não posso falar muito o que se diz no Congresso Nacional sobre Marcos Duval, senão o RH da CNN Brasil pode me prejudicar. Mas antes de fazer o comentário, eu gostaria de elogiar o professor Marco Antônio Villa, porque eu venho aqui para aprender, eu não estou nem trabalhando, eu estou aprendendo. Eu não tinha ideia Fala a verdade, da Uribe. origem... De tudo que o professor falou, você só sabia do Chapolin Colorado, né? Exatamente. Não, a questão do Palácio da Alvorada, eu não tinha noção que tinha sido dado em homenagem a um pedido. Maravilhosa informação, a gente aprende todos os dias. Obrigado. Colombo e professor, há 3 motivos apontados no Congresso Nacional das intenções de Marcos Duval. Ele diz que nós não estamos preparados, mas talvez seus colegas estejam para fazer essa análise. O primeiro deles, uma tentativa de declarar a suspeição do ministro Alexandre de Moraes, dizendo que ele prevaricou, que ele teria de ter começado uma investigação naquele ponto e não começou. Mas isso acaba não dando muita razão para ele, porque próprios ministros do Supremo Tribunal Federal dizem que era um plano tão burlesco que não havia uma possibilidade de uma investigação séria. Segundo ponto, tentar forçar a CPI do 8 de janeiro. Porque há uma análise feita pelos bolsonaristas de que na narrativa do 8 de janeiro eles saíram perdendo. Então, que uma CPI que apurasse esse caso desse plano feito para grampear o ministro Alexandre de Moraes poderia levar à instalação da comissão parlamentar de inquérito. E assim poderia haver uma certa discussão numa tentativa como houve da CPI da pandemia, que foi uma tentativa que acabou falhando muito, de dizer que o governo federal também não defendeu a esplanada dos ministérios com a Força Nacional de Segurança. Então seria uma tentativa de compartilhar as responsabilidades. E o terceiro motivo, que é um pouco mais curioso. Há alguns bolsonaristas que dizem que Marcos Duval ficou muito insatisfeito com a eleição de Magno Malta como senador do Espírito Santo. E aí, Magno Malta se tornou o interlocutor do bolsonarismo no Espírito Santo e não Marcos Duval. Então, que ele quis chamar a atenção da família Bolsonaro e, de uma certa forma, deu certo, porque no dia seguinte da matéria da revista Veja e das denúncias feitas pelo Marcos Duval, ele foi procurado por Flávio Bolsonaro e por Eduardo Bolsonaro. Mas aí um apontamento pessoal, talvez para chamar a atenção nesse caso seria mais digno aparecer com uma melancia na cabeça do que levantar falso testemunho sobre integrantes da República Brasileira. Sim, mas é tudo estratégico. Uma hora a gente chega lá, viu? Uma hora atingiremos essa capacidade de compreensão, de estratégia do nosso senador treinado pela SWAT. Como está escrito aqui na nossa tarde, ó, tudo estratégico. Foi a mesma desculpa que o Vitor Pereira deu para justificar a troca do Arrascaeta e do Everton Ribeiro no jogo de quarta-feira, viu, professor? Eu acompanhei o jogo também, como você, como o Muribe, eu gosto muito de futebol e realmente foi um desastre. A escalação foi ruim, a tática foi ruim, as substituições foram péssimas e a coletiva também foi dele foi ruim, foi tudo ruim. E a saída do Corinthians foi patética. O mais engraçado de tudo foram os memes na internet, né? Isso, eu nada contra o Flamengo, vale lembrar, eu sou santista, o meu Flamengo que eu lembro é aquele de Leandro, Marinho, Moser e Júnior, com o Raul no gol. E aí vamos em frente, não vou dar toda a escalação, Adílio, Zico, sempre admirei muito o Flamengo, inclusive porque nós disputamos o título brasileiro de 1983, olha que eu tive de parar no tempo, hein? E de 1983, aqui no Morumbi eu estava, nós ganhamos de 2-1, tomamos um gol bobo no final, podíamos ter ganho de 3-0, inclusive, e lá no Rio apanhamos de 3-0 e fomos vice-campeão com um grande time. Mas no ano seguinte, não sei se você se recorda, Colombo, nós vencemos um time ali do Parque São Jorge, fomos campeões paulistas, 1-0 no Morumbi, gol do Serginho, hein? Sim, cruzamento do Zé Sérgio. O Corinthians tinha montado um baita time para tentar sair da fila, né? No final das contas, deu tudo errado. Mas depois a gente compensou e hoje a freguesia está do nosso lado. Professor,